primeira pergunta é do Gabriel Cabral, da CBN Maceió. Fábio, boa noite, parabéns pela vitória. Queria a sua avaliação sobre a partida e em relação às entradas de Giovani e Heverson no segundo tempo, que melhoraram a equipe na segunda etapa. É uma partida difícil, aqui é muito complicado de se jogar. Nós temos que conter primeiramente os primeiros 15 minutos de ímpeto do adversário. A gente fez um bom primeiro tempo, por isso que nós tivemos essa vantagem do placar. Poderíamos até ter tido um resultado até um pouquinho melhor no primeiro tempo. Segundo tempo é normal, a equipe do Ceará vir jogar o time deles em cima do nosso, a gente conseguiu controlar os espaços internos. Ali sofremos um pouco, principalmente pelas questões dos escanteios e dos cruzamentos. E a partir daí a gente fez uma leitura que precisava ajustar duas situações ali, que era um jogo mais físico, com a entrada do Giovani, um controle de bola que ele tem, e também a entrada do Heverson, um jogador de perna rápida no corredor, principalmente pelo Melk, que era um jogador que estava criando muita dificuldade. O Lovati conseguiu ali inibir bem as ações, ali voltou bem no segundo tempo inibindo, mas estava com o cartão amarelo, e essas duas alterações fizeram que a gente retornasse para o jogo e conseguisse sustentar esse placar até o final, podendo também, né, em alguns momentos nas transições, nos contra-ataques, poderíamos ter matado o jogo para não sofrer tanto, principalmente nos últimos 10 minutos ali. Com as outras trocas também que nós fizemos, que também deram muito certo. A pergunta do Matheus Guimarães, da Gazeta. Boa noite, Fábio, parabéns pela vitória. Professor, você entrou com uma zaga considerada reserva em um jogo muito importante e ainda assim manteve uma boa consistência defensiva. Qual o segredo para que atletas que eram considerados reservas como Bressan e Lincoln fazerem jogos tão consistentes após a sua chegada? Acho que a principal questão do trabalho, o comprometimento que esses atletas têm no seu dia a dia. É uma competição difícil, é uma competição que nós precisamos de todos. Nós temos um grupo que não é um grupo com um número muito alto de jogadores, então isso faz com que a competitividade interna ela fique alta. E é óbvio que quando tem a chegada de um treinador novo, as energias também elas são também renovadas, principalmente os atletas às vezes que estavam sendo pouco utilizados. E é esse movimento, é essa ideia que nós passamos aqui para os atletas. E essa competitividade ela é benéfica para o grupo, porque eleva o nível também dos treinos, do trabalho e da complexidade que o jogo precisa. Isso hoje, teoricamente, nós tivemos hoje o Hereda, que não esteve no jogo, teve a entrada do Kevin, que fez um bom jogo, e assim vai. Então, acho que esse é o objetivo nosso, a gente ter um grupo ali pelas posições, 2 a 3 jogadores por posições, com nível de jogar em alto nível, e hoje ficou comprovado que o nosso plantel ele consegue ter essa capacidade de elevar o nível, independente de quem esteja dentro do campo. A pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Fábio, qual a importância dessa vitória para o jogo em casa contra o Vila Nova? É uma vitória que faz com que o nosso torcedor ele olhe para a nossa equipe e mostre o espírito ao qual tanto que o torcedor quer, ele gosta e agrada a ele. E faz com que o torcedor crie a vontade de ir no jogo, né, contra a equipe do Vila Nova, que é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito boa dentro da competição. E como eu falei hoje até no final ali na roda, hoje é um movimento nosso de pés no chão. Até 3 rodadas atrás a gente estava em uma situação difícil. Hoje nós estamos conseguindo aí dar um salto de evolução, tendo resultados consistentes, jogos consistentes, que é o que a Série B ela precisa, que é o que a Série B ela pede de se ter. Então acho que esse é o caminho, pé no chão. O jogo do Vila Nova segunda-feira é um jogo muito difícil, uma equipe muito bem treinada, que tem conseguido resultados muito importantes fora de casa, mas a nossa equipe tem agora que fazer mesmo realmente valer o fator casa junto ao seu torcedor. A pergunta do Henrique Pereira, da TV Asa Branca. Boa noite, professor. Com as vitórias dando mais tranquilidade para o planejamento do segundo turno, o que o senhor já identificou de elementos a serem qualificados no elenco para que a segunda parte da competição seja com menos oscilações? As oscilações elas acabaram sendo naturais dentro do processo, principalmente pelo início do ano, você não ter tido uma grande pré-temporada, você teve no início do ano 3 competições para se jogar com um elenco um pouco menor, com o número de jogadores também um pouco menor. Então isso criou algumas lesões, criou algum impacto também dentro do grupo. A partir de agora, desse momento, acho que é importante a gente estabilizar esse processo. A gente conseguiu hoje ser uma equipe não vazada dentro da competição, que é um dos pontos que sempre a gente tem cobrado em relação aqui, e a gente ser um pouquinho mais eficiente. Se a gente for um pouquinho mais eficiente também na nossa zona ofensiva, voltar uma eficiência que a gente tem capacidade de fazer, a gente consegue ter melhores resultados. Então, hoje, a gente já identificou, já detectou o que a gente precisava ajustar. A equipe nossa hoje está tendo ali o que a gente chama muito de compactação,
tanto horizontal quanto vertical, a progressão para frente, para trás, para o lado. A gente está conseguindo executar isso com maestria e sendo combativo defensivamente. E com a bola, sabendo jogar, tendo situações ali também de triangulações, movimentos que a gente tem realizado, fazendo com que a equipe consiga também ter um jogo ofensivo também equilibrado. Acho que tudo passa por equilíbrio. Equipe equilibrada, então o nosso foco é sempre ter uma equipe equilibrada com e sem bola. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.